programa O Que Vida Vida, tenho o prazer de receber esta semana o meu amigo pastor Sidney Pereira. Pastor, é uma alegria te receber aqui, seja bem-vindo ao Que Vida Vida. Muito bom estar aqui, muito obrigado por me receber e com certeza vai ser um ótimo bate-papo sobre missões e tudo que Deus tem feito através da nossa vida. Nós temos nos conectado no programa Que Vida Vida com pessoas que têm testemunhos relevantes. São pessoas que de fato trazem, pastor Sidney, testemunho de experiência de vida pessoal, né, de uma jornada de vencer os processos. E eu tenho certeza que não vai ser diferente contigo. Eu sempre abro o programa Que Vida Vida perguntando: o que é que você viu da vida? Fala pra gente quem é Sidney Pereira, da onde você vem, como é que foi um pouco a sua infância. Compartilha com os nossos telespectadores. Eu nasci em Minas Gerais, dentro de uma comunidade, uma situação muito complicada. Dentro de casa, muita pobreza e muita violência. Por isso, eu e meus irmãos tivemos que procurar outras opções. Eu, muito novo, fugi de casa e fui morar nas ruas de Belo Horizonte. Ali nas ruas de Belo Horizonte, eu pintei meu cabelo de loiro naquela época, né, na década de... Que ano foi isso? 80 para 90, nós tínhamos o hábito de pintar o cabelo. Você já não é mais um menino, não? Não tão novo, toca a carinha de novo, mas não tão novo. Segue, por favor. E naquela época, nós pintávamos nosso cabelo com água oxigenada, e cheio de blim-blim, cheio de coisinhas, e morando ali nas ruas de Belo Horizonte, viciei no tine, na cola, loló, na maconha e no crack. Só que Deus é bom. Naquela época já existia o crack? Já existia. E olha o seguinte, na rua ali, o que a gente mais usava era o tine e o loló, e ali na rua, né? E só que Deus é bom. Você andava pelo centro de Belo Horizonte, conheço Belo Horizonte até porque eu sou mineiro, né? Você andava pelo centro de Belo Horizonte, ali próximo à rodoviária, naquela região ali? Na rodoviária, Praça da Estação, Sim. Que é muito comum naquela época, nós tínhamos ali 25, 30, 40 minutos de rua morando ali. Coisa. Mas eu ficava na frente da rodoviária, Praça Raul Soares. Você tinha quantos anos, pastor? Olha, eu comecei bem cedinho, dos 6 aos 11 eu ficava indo e voltando. Criança, rapaz. No Brasil, o senhor deve saber muito bem, nós tínhamos muitos meninos e meninas nas ruas do Brasil. E muito novo, a gente já estava ali tentando sobreviver. E Deus levantou uma equipe de missionários da Jocum, Jovens com a Missão, e eles foram ali nas ruas todas as terça e quinta-feira fazer um trabalho com a gente. Levavam um violão, né, cantava ali alguns louvores, levavam um pão, um suco, e eles sempre diziam para nós: você pode sair dessa, nós estamos aqui para te ajudar. Deus tem algo melhor para você. Você pode ser diferente do seu pai, você pode ter um futuro diferente, e muitos de nós não acreditávamos. A maioria daquelas pessoas que morávamos comigo ali na rua, muitos deles não deu certo. E eu, com 11 anos, tive a oportunidade de sair das ruas devido à Jocum. Aí você foi para Jocum. Vamos voltar aqui um pouquinho. Aí você fala que vem de uma família disfuncional, seu pai é ébrio, seu pai é violento. Como é que ficava a sua mãe? Vocês eram quantos irmãos? Que normalmente, assim, o relacionamento materno é diferente do relacionamento paterno. Você hoje é pai, eu também sou pai, né? Tem essa relação. É que sua mãe lidou com isso e quantos irmãos vocês eram? Então, meu pai, a gente sempre teve muito medo dele. Minha mãe, totalmente o oposto. Minha mãe cresceu na Assembleia de Deus, uma mulher de Deus, uma mulher de oração. Ela vivia na igreja e ela sempre acreditava que Deus iria mudar a situação da nossa família, né? Ela orava, ela clamava, ela andava ali naquele barracão, que não era uma casa, era um barracãozinho que a gente morava, e ela sempre declarava dentro da nossa casa ali, daquele espaço, que Deus iria mudar a situação da nossa casa. Aí está o poder da oração, né? Mesmo sem ela ver o resultado, ela já declarava, orando, que Deus iria mudar a nossa família. Então você está me dizendo que a sua mãe era uma serva de Deus, mesmo vivendo desse ambiente, ela não desistiu, de fato, de liberar palavras proféticas sobre a vida de vocês. Isso mesmo. E quantas vezes ela saía de Itabira, né, da nossa cidade, ia para Belo Horizonte e procurava ali, né, os filhos dela, eu era um deles. Vocês foram todos para a rua? Né, 7 filhos? Três. A minha irmã foi, mas ela voltou. Então eu tenho um irmão que está desaparecido até hoje, o Amarildo, né, tem mais de 25 anos, que ele sumiu, a gente não sabe se ele morreu como indigente ou se ele está em algum lugar. Já divulgamos as informações, a foto dele para todo lado, mas nunca mais encontramos ele. Tive um outro irmão mais velho, né, o segundo mais velho que faleceu, e o meu irmão mais velho, né, de todos,
ele infelizmente também entrou na vida errada e passou muitos anos preso, mas graças a Deus hoje ele saiu, tem a sua família, tem a sua vida transformada. Então, assim, nós passamos por tudo isso. E minha mãe ia nas ruas, nos encontrávamos, perguntava se a gente queria sair das ruas, voltar para casa, e a gente dizia que não. Por quê? A gente preferia ficar nas ruas do que dentro de casa. Eu acredito muito, pastor Sidney, de que tem muitas famílias que ainda vivem essa realidade. Talvez numa proporção menor, porque o Estado acabou tendo um olhar diferenciado, sobretudo para as crianças, né? Hoje a gente tem uma lógica inversa, você tem muito adulto que está deixando a casa, se envolvendo com drogas, indo para a rua. Na sua época aí de infância, a gente de fato tinha muitas crianças. E aí isso fica uma lição para a gente, interessante para os nossos telespectadores, que família é a base, né? Família é a base. Se a gente não investe na família, né, eu costumo dizer o seguinte, se você for nos presídios hoje, todos os que estão ali, homens e mulheres, são filhos e que vieram de uma família disfuncional. Então olha a importância de nós focarmos e colocarmos luz nesta questão familiar. Você concorda comigo? Com certeza. E olha que naquela época, a própria igreja não fazia um trabalho muito voltado para as famílias. Hoje você vê no Brasil uma iniciativa muito grande, até das próprias famílias, trazendo palestras, conscientização, treinamento para os pais, né, para as famílias, para que eles possam lidar com as situações da vida e com a família de uma forma melhor. Mas naquela época você não tinha tanto isso. E até a questão do ECA, né, a questão dos direitos, você não tinha tanta clareza nessas informações. Eu ficava na rua e basicamente tinha que sobreviver ali nas ruas de Belo Horizonte, só Deus e a gente. E aí tem um outro detalhe, não sei se você concorda comigo, por mais que você vivia nesse contexto de situação de rua, o brasileiro é muito solidário, né? O brasileiro é muito solidário, né? Eu trabalhei na minha vida pública durante 30 e tantos anos no serviço público, e a gente tem uma máxima de que a gente não deve, aspas, aí, dar esmola às pessoas, porque isso acaba firmando as pessoas na rua. Mas o brasileiro não consegue, irmão. O brasileiro sempre está dando um trocadinho para uma comida para outra, isso acaba segurando a pessoa na rua. Isso acontecia com você? Com certeza. Quantas vezes que eu pedia em algum restaurante ou pedia a alguma pessoa que estava passando, a pessoa, né, passava ali e me entregava algum valor em espécie ou alimento também. Quantas vezes eu estava deitado ali ou sentado na frente da rodoviária de Belo Horizonte e alguém que eu não conhecia chegava ali com algum alimento para me oferecer. A pessoa não conhecia a minha história, mas estava ali para tentar me ajudar de alguma forma, né? Principalmente criança, né? Isso mesmo. E o senhor falou certo, naquela época em Recife, no Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória, tinha muitas crianças de rua, né? E aí, de repente, com 11 anos, você vai para dentro da Jocum. Você vai para a Jocum num convite que eles fizeram e que, de fato, foi um desafio, porque aí, se eu estiver falando alguma coisa diferente, você pode me corrigir. Você vai para dentro de um ambiente que passa a ter regra, porque a rua não tem regra. A rua, quem estabelece a regra é você, né? Isso mesmo. Você sabe a hora que você acorda, a hora que você deita, e aí de repente você vai para um ambiente que tem regra. Como é que você lidou com isso? A questão é o seguinte, quando eu estava na rua, eu dormia a hora que eu queria. Eu comia, né, da forma que desse. Agora não, dentro do abrigo da Casa Restauração, tinha horário para dormir, tinha que estudar, não podia xingar palavrão, você não podia brigar, você não podia tacar um prato, você não podia ficar caçando problemas, né? E aí você tem que sentar direito, fala direito, conversa direito. Então ele treinava os missionários lá, não só ofereciam um lugar seguro, mas eles também treinavam você para a vida. Senta direito, fala direito, conversa direito, você não pode ficar brigando, tacando prato, você não pode ficar xingando palavrão. E eu dei trabalho. Dos 11 aos 14 anos, eu ficava fugindo e voltando. Os missionários ainda ali bem da que base... eles não desistiram de você. Graças a Deus, eu sempre falo, né, essas pessoas não desistiram da minha vida. Mesmo que eu dava trabalho, eu era caçador de confusão, era violento, agressivo, né, por causa do meu contexto que eu cresci, mas Deus colocou pessoas que tiveram muita paciência comigo, né? E hoje nós estamos precisando de pessoas assim, homens e mulheres de Deus que vão lutar por aquelas pessoas que ninguém quer lutar, abraçar aquelas pessoas que ninguém quer abraçar. Eu estava compartilhando um estudo essa semana, eu faço um devocional semanalmente, de segunda a sexta na minha rede social, no meu @ pessoal, né, no Instagram, e eu estava compartilhando sobre Moisés, e aí eu vou chegar no assunto que nós estamos abordando aqui. Quando Moisés é usado por Deus com mão forte para retirar o povo do Egito,
né? Moisés conheceu um Deus que de fato pesou a mão, né? Enviou as 10 pragas, levou o povo para o deserto, e aí em um determinado momento Moisés fala assim: Senhor, eu quero ver a sua glória, eu quero ver a sua glória. Deus fala com ele: olha, entra no meio da rocha, fica lá no meio da rocha que eu vou passar. E aí é interessante, pastor, que quando Deus passa, Moisés tem a visão da glória de Deus. Ele não vê um Deus carrasco, ele não vê um Deus com mão forte, ele vê um Deus que ele expressa lá em Êxodo 34, salvo melhor juízo 6 e 7, um Deus que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, um Deus amoroso, um Deus que perdoa o pecado entre 1000 gerações, um Deus que é amor, né? Então assim, por que eu estou abordando isso? Porque, de fato, eu acredito muito que o que transforma a vida das pessoas e o que fez um impacto na sua vida é o amor que essas pessoas dedicaram para você. E o amor é a expressão de Deus. E o amor sempre vem com limites. Porque às vezes a gente confunde achando que amor é deixar a pessoa fazer o que quer. Mas eu não. Eu tive que aprender a ter limites. Então, os missionários, eles colocavam limites em nós, e a gente precisava disso. A gente precisava de aprender a dormir no horário certo, acordar, ir para a escola, tratar as pessoas com educação, né? Eu tinha mania de fazer um prato desse tamanho, e eles começavam: não, você vai pegar um pouquinho, se você quiser repetir, a comida está ali, né? A comida não vai fugir, você pode voltar, porque na rua não, você comia, você não sabia quando você iria comer de novo. Então, eles falaram: não, então você vai fazer um prato menor, se você quiser repetir, aqui tem muita comida aqui na Casa de Restauração. E aí, amém, você se conecta a Jocum. Aliás, deixar aqui uma palavra de agradecimento a todos os diretores, a todas as pessoas que estão envolvidas na Jocum. Eu conheço a Jocum, eu tenho uma irmã, né, que foi jocumeira, né, inclusive lá em Minas Gerais. O trabalho assim fantástico, a maneira com que Deus tem usado até hoje a Jocum, né, para resgatar pessoas como resgatou você. E aí, de repente, você vai para a Jocum, e aí você tem um encontro com Deus dentro da Jocum. Você tem 2 minutos para falar para a gente como é que foi esse encontro seu com Deus. Eu fugia, voltava, e quando eu tinha 14 anos, eu estava em um espaço de devocional, né, louvores e palavra, e ali eu começo a chorar. Aí todo mundo começa a olhar assim para mim, estranho, porque menino de rua não chora. Aí a liderança que estava ali, o missionário, olhou para mim e falou: alguma coisa está acontecendo. Ele libera os meninos, e ali ele me abraça, fala de Jesus para mim, e ali eu aceito a Jesus naquele dia. E aí eu começo a sonhar. Não sonhava, e agora eu começo a sonhar. Amém. E Deus começa a mudar a minha forma de agir, forma de andar, de se vestir, e aí Deus começa a tratar comigo, né? Mas tudo isso naquele dia, quando eu tinha 14 anos, dentro de um devocional ali na Jocum, na base BH. Na base BH. E você tem esse encontro com Deus, você passa por um processo de discipulado, isso mesmo? Isso, a Jocum todos os dias eles tinham discipulado. Muitas das vezes era de manhã e à noite. Você tinha todas as atividades, você tinha que ir para a escola, mas eles trabalhavam naquela época ali muito Bíblia com os meninos, né? Quantos anos você ficou na Jocum? Eu fiquei até os 18 anos, então fiquei 7 anos dentro da Jocum. E foi ali que Deus moldou o meu caráter, trabalhou na minha vida, e os jocumeiros faziam um bom trabalho, né? Não só com limites, mas com esse direcionamento e apontando sempre para Jesus. E aí, veja bem, aí acontece uma virada de chave na tua vida, né? Isso acontece essa virada de chave, você tem um encontro com Deus, você primeiro é abraçado, é amado, né? Porque o que faltava para o Sidney era ainda que tivesse o amor, ainda que tivesse o amor materno, a semente que a mãe colocou no teu coração. Aí de repente você tem essa virada de chave, se converte, fica sendo discipulado até os 18 anos. Mas houve uma virada de chave ministerial também. Foi nesse mesmo período? Olha, você vai segurar um instantinho. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para o nosso intervalo comercial. Na volta, pastor Sidney vai contar para a gente como é que foi essa virada de chave para a sua entrega ministerial e como ele tem desenvolvido o seu ministério até o presente momento. Vamos ao nosso intervalo comercial.
Estamos de volta no programa O Que Vida Vida, e o Que Vida Vida essa semana está recebendo o meu amigo o pastor Sidney. Pastor Sidney já contou aqui no primeiro bloco um pouco da sua infância, como ele teve uma infância vindo de uma família disfuncional, conturbada, foi parar na rua, né, morando na rua, e a rua, ela é um processo de aprendizado, né, mas também cobra, não é verdade, pastor? Então o pastor compartilhou um pouco com a gente, e depois ele compartilhou um pouco como ele foi conectado com o Jocum, jovens com uma missão, que foi usado por Deus para resgatar a vida dele da rua, e na Jocum, ele teve um encontro com Deus, e nesse encontro com Deus foi uma virada de chave, e ele foi discipulado, e ele parou falando para a gente, ele ia falar para a gente, e agora ele vai compartilhar como foi esse chamado ministerial, como foi que ele de fato virou a chave para cumprir um propósito na vida dele. Fala para a gente, pastor, como é que foi essa virada de chave para você entender o propósito do seu chamado ministerial? Olha, o evangelho, missões, começa para mim observando, olhando os missionários que vinham da Argentina, Uruguai, Europa, dos Estados Unidos, Canadá. Eles vinham para a base ali de BH, né? Ela é fundada, a base de BH, Belo Horizonte ali, o Johan, ele é holandês, e ele deixou tudo com a sua família e fundou a base da Jocum ali de Belo Horizonte, não a de Contagem, mas a de Belo Horizonte. Eu tive a oportunidade de ir na de Contagem. Contagem é Jim Stein, né, que hoje está em Curitiba. Então o Johan, que é holandês, veio e eles tinham 7 bases ali. O Ricardo também aqui do Espírito Santo, parece que passou pelo Jocum de Minas, né? Isso mesmo, muito envolvido, né, antigamente na Jocum. Então eu observava esses missionários que vinham de longe e não tinham medo de investir na nossa vida. Então eu observava como eles tratavam, como eles cuidavam, né, da minha pessoa e de outros que estavam ali dentro da casa de restauração, e eu ficava pensando, um dia eu quero devolver, eu quero fazer algo como eles fazem, eu quero cuidar de pessoas. E foi assim que eu comecei a falar, eu quero morar lá nos Estados Unidos. Muitas pessoas que cuidavam de mim não acreditaram. Quer dizer que você sempre foi ousado mesmo, né? Isso mesmo. Um dia eu ouvi um jocumeiro, na época, ele falou, olha, você tem que pegar toda a sua energia negativa que você usar para fazer coisa errada, e agora você precisa aplicar a sua energia nas coisas boas, nas coisas do reino, nas coisas de Deus. E aí eu comecei a sonhar, falei, vou morar lá nos Estados Unidos. Muita gente brincava, falava que não ia dar certo, até as pessoas que cuidavam de mim, muitos falavam assim, não, nunca aconteceu de um menino da Jocum ir morar nos Estados Unidos. Não é que deu certo? Isso concretizou? Concretizou. Uma americana, uma senhora, uma estadunidense, uma família, abriu as portas e eu fui morar lá nos Estados Unidos. Qual estado? Eu morei em Michigan, depois eu fui para a Califórnia e eu fiz um seminário chamado Master's Commission, Comissão do Mestre, em português, é um seminário que treina pessoas para missões, para o ministério, né? E foi ali que Deus me preparou para trabalhar com pessoas um pouco mais. Eu voltei para o Brasil e fui atuar com quem? Com crianças e adolescentes que eram resgatados das ruas, numa organização em Campinas, em São Paulo, chamada Cidade dos Meninos. E ali nós tínhamos um sítio de mais de 100 meninos morando lá e mais de 80 meninas numa chácara. Sabe o que eu acho interessante? Que a Jocum, ela consegue romper a barreira da placa denominacional, né? A gente, por vezes, tem uma visão de evangelho muito restrito, muito preso às nossas denominações, e a Jocum consegue ter essa abrangência, ela consegue enxergar para além de uma placa denominacional. Eu acho isso muito interessante. É porque cada missionário vem de uma igreja diferente, e o foco deles é o reino de Deus. E reino de Deus não tem placa, reino de Deus é focado no verdadeiro evangelho e nas pessoas, né? Então eu fui trabalhar com crianças e adolescentes em situação de risco. Aquilo que eu passei, agora eu estava cuidando dessas crianças e adolescentes. Então eu fiquei ali em Campinas, em São Paulo, alguns anos, e eles têm uma filial aqui, que é a Montanha da Esperança. Segura só um instantinho, aí você vai para Campinas, mas hoje você é casado, você tem uma esposa, você já me disse aqui em off, você tem 3 filhos, não é isso? Isso mesmo. 3 filhos. Onde é que você conheceu a sua esposa? Eu fui ministrar na Lagoinha, no culto de inglês que a Lagoinha tem. Hoje você fala inglês? Falo, comunico em inglês. Que legal. E a minha esposa, eu fui ministrar ali no culto de inglês da Lagoinha, e a minha esposa tinha voltado da África, porque a minha esposa cresceu em Moçambique, na África, até os 19 anos. Quando ela tem 19 anos, ela pede os pais, ela é direcionada pelos pais para voltar para o Brasil para estudar no CTM, aquela escola de louvor e adoração da Lagoinha. Lagoinha, Então ela vem, estuda 2 anos, quando ela se forma, ela fica no Brasil,
e ela estava naquele culto de inglês da Lagoinha. E como eu estava ali ministrando, depois ela apaixonou do culto... pelos seus olhos castanhos. Ela conta que, ela ouvindo sobre a África, que eu estava levando uma equipe para a África. Eu estava preparando e divulgando para levar uma equipe para a África, e ela falou assim, olha, eu quero conversar com ele, porque eu cresci na África. E no final do culto ela vem conversar comigo e ela fala, olha, você está levando uma equipe para a África, para Uganda e Sudão? Eu falei, é. Ela falou, eu quero ir. Você tem alguma conexão hoje com a África? Tenho. Eu já estive na África 6 vezes, em muitos países lá, né? E a minha esposa cresceu em Moçambique. Olha que legal. Então a gente sempre tem esse contato com a África. E quando eu escutei que ela cresceu na África, meus olhos cresceram. Porque eu amo a África e eu falei, essa mulher é diferente, essa moça é diferente. A África é de fato esse desafio que eu nunca fui, esse desafio missionário que a gente ouve os relatos chegando até a gente? A gente tem que tomar muito cuidado, porque é igualzinho o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem muitos lugares lindos, maravilhosos, mas tem muitos lugares complicados. É a mesma coisa como a África. Existem prédios grandes, pessoas ricas, pessoas super inteligentes, assim, pessoas com doutorados, muita gente rica também, mas infelizmente também uma camada muito grande de extrema pobreza. Então, dentro de Moçambique, por exemplo, você tem muita gente na extrema pobreza, mas ao mesmo tempo você tem riqueza, você tem praias paradisíacas, lugares muito bonitos, igrejas grandes. Você vai em Angola, Senegal, você vai em muitos países na África, tem igrejas grandes com estrutura, tem pregadores que pregam muito, cantores que cantam muito, e tem empresários. Então, assim, depende de onde você vai. É igualzinho o Brasil. Sim. E aí sim, aí vamos voltando. Aí você estava em Campinas, você estava em BH, você conheceu sua esposa, lá vocês acabaram casando. E de lá nós fomos trabalhar na Cidade dos Meninos. Então eu e minha esposa... ela foi junto, casada contigo, foi para lá, para Campinas. Trabalhamos ali em Campinas quase 6 anos e nós fomos transferidos, viemos aqui para a Montanha da Esperança, que é filial da Cidade dos Meninos em Campinas. A Montanha da Esperança fica ali onde aqui? Na descida do Vale do Mochoara, em Cariacica. Sim. Eles trabalham com adolescentes em situação de risco. Ainda existe essa base lá? Existe há 23 anos. Que legal. Ok? E eles atendem mais ou menos 300 ou 400 pessoas. Eu sou pastor há 30 anos e eu não conheço. Montanha da Esperança. Porque a gente fica muito preso à nossa realidade, né? Vocês podem entrar em qualquer rede social e colocar Montanha da Esperança, e eles trabalham com a comunidade também. Eles têm 16 cursos profissionalizantes gratuitos. Então eu venho de Campinas e vou atuar agora na Montanha da Esperança. Dentro da Montanha da Esperança eu fiquei uns 5 anos ali, trabalhando, ajudando, e aí Deus colocou no nosso coração o MIRC Brasil, trabalhar com igrejas, trabalhar dentro das comunidades com a raiz do problema. O que significa o MIRC, que é a base hoje do seu ministério? Qual é o significado de MIRC? MIRC Brasil, MIRC, Ministério Internacional Resgatado para Contar. Nós atuamos em 3 frentes de atuação: igrejas, comunidades carentes e treinamento para missões. Recebemos brasileiros e estrangeiros, alunos internacionais, que vêm para a nossa base. Nós temos toda uma estrutura, acomodações. Sua base fica hoje aonde? Fica em Cariacica, na antiga Jocum, a Jocum do Estado do Espírito Santo. É perto de Flechal ali, Isso, né? Em Flechal 2, na subidinha, depois de Coca-Cola. Eu já fui lá na Jocum lá. A Jocum ficou ali 30 anos. Sim. Aí, devido a muitas questões, eles fecharam. E como eu sou fruto da Jocum... É depois do cemitério Jardim da Paz, entra à direita. Sobe à direita e sobe ali, a nossa base fica ali. Legal. Eles doaram toda aquela estrutura para nós. Olha que legal. Então nós estamos reformando, consertando e construindo. Você atende hoje o que especificamente lá? Esses cursos? Ou recebe crianças em situação de rua? Nós estamos trabalhando com igrejas aqui no Estado do Espírito Santo e no Brasil, com treinamentos, capacitações, e a segunda frente nossa é promover transformação social com crianças, com jovens, com famílias, e lá nós temos um seminário que nós recebemos brasileiros e estrangeiros. Por exemplo, agora dia 25, nós estamos recebendo pessoas do Brasil inteiro que estão vindo estudar ali na base do MIRC, né? Eles ficam com a gente 4 meses. Porque assim, veja bem, desculpa te interromper, né? Qual é o apoio? Porque assim, não tem como desenvolver um trabalho desse se você não tiver um apoio do ponto de vista de suporte financeiro. Da onde veio esse suporte financeiro de vocês? Tudo pela fé. E vendo os missionários da Jocum vivendo pela fé, eu tive que aprender também. Mas não é fácil. Nós temos aí apoios de igrejas aqui no Brasil e também de igrejas fora do Brasil. A gente tem a possibilidade de viajar também para fora do Brasil e divulgar o nosso trabalho. E aí tem pessoas que investem em missões aqui no Brasil, né? Se as pessoas quiserem conectar contigo,
para poder conhecer, para poder compartilhar um pouco desse ministério, ser parte no sentido de suporte? Como é que fazem para fazer contato contigo? Se for uma igreja, você pode montar ali o seu grupo, sua caravana, levar o grupo de jovens, adolescentes para sentar com os missionários, fazer perguntas sobre missões. Você pode estar visitando a nossa base, doando alimentos, produtos de limpeza. Você pode estar indo conhecendo pessoalmente a nossa base, entrando em contato conosco. Posso falar aqui o nosso... Claro, com certeza, deve. O nosso WhatsApp é 27 DDD 997 85 18 80. Mais uma vez, 997 85 18 80. Nós vamos fazer o seguinte, ao final você vai deixar o seu arroba do seu Instagram, né? E aí as pessoas que quiserem fazer conexão contigo, entra no seu Instagram, ótimo, manda inbox uma mensagem para você e você compartilha o seu endereço. Ao final você vai deixar. Aí, bênção, amém. Você vem... eu estou aqui curioso para saber, assim, seus filhos têm quantos anos de idade hoje? Eu tenho 3 filhos. O Malik vai fazer 11 anos, agora em abril. Eu tenho uma filhinha, Malik Emanuel é o primeiro, né? Eu tenho a Eloá, que tem 6 anos de idade. Eu tenho a Alice Ayla, que ela tem 4 anos de idade. Essa sementinha de missões já está lançada no coração deles? Já está. Eles estão participando, acompanhando tudo que Deus está fazendo no MIRC Brasil. E eles também já tiveram a oportunidade de viajar e ver Deus trabalhando em missões com seus próprios olhos, né? Principalmente o Malik, que é mais velho, ele já está entendendo melhor e agora, por exemplo, em abril ele vai se batizar e ama Deus e ama missões. Amém. E a gente está feliz. Tem uma outra curiosidade também, assim, da sua família, seus pais, sua mãe, seu pai, seus irmãos. Depois de todo esse processo, como é que foi a sua conexão? Seu pai está vivo ainda, sua mãe? Meu pai, eu tive que, muitos anos atrás, voltar até ele e pedir perdão. Eu tinha muito ódio, raiva do meu pai, por tudo que eu via acontecendo dentro de casa. Então, antes dele falecer, eu pedi perdão e meu pai faleceu com cirrose, né, veias estouradas, uma situação muito complicada. Morreu numa situação assim, ainda, né, na situação da bebida. A minha mãe continua dentro da igreja evangélica, amém, mulher de Deus. Eu tenho irmãos que estão firmes e eu tenho irmãos que não estão. Por exemplo, eu tenho esse irmão que até hoje sumiu e a gente não sabe onde ele está, né? Então, recebemos no programa dessa semana, meu amigo pastor Sidney Pereira, trouxe um testemunho relevante, interessante, do ponto de vista da gente entender que a família é a base, é a estrutura que nos sustenta e que nos conecta a uma relação saudável. Recebemos aqui com muita alegria, contando de como foi a sua transformação, a sua conversão, como foi o seu encontro com Cristo, que viveu um período em situação de rua, depois foi abraçado pelos irmãos da Jocum. Lá aconteceu uma virada de chave, nessa virada de chave ele pôde ter um encontro de fato verdadeiro com Cristo, que mudou a perspectiva de vida. Deus cumpriu o propósito na vida dele, o levou para fora do Brasil e hoje, com o seu ministério, ele tem retribuído, do ponto de vista de fé, tudo aquilo que Deus fez na vida dele. Nós vamos deixar os endereços, o arroba, o contato dele. Você pode, como pastor, como líder, ou como qualquer outra pessoa que quer conhecer mais um pouco da história do pastor, fazer contato com ele. É uma alegria te receber aqui. Vamos marcar em um outro retorno teu para você compartilhar um pouco dessa experiência sua fora do Brasil e aquilo que Deus tem feito no seu ministério. Uma alegria te receber aqui, pastor. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família e o seu ministério. Muito obrigado, pastor, por nos receber. Que Deus te abençoe. Eu só estou aqui por causa de Deus e por pessoas que amam missões. Amém. Um abraço a todos os nossos ouvintes. Voltamos na próxima semana, com certeza, com um testemunho também relevante e que vai edificar a sua vida. Fique ligado conosco.